E aí, pessoal, bem-vindos aí à parte 2 e 3 do diagnóstico energético, né, da área que a gente se pretende. Lembre sempre que a gente está treinando, né, no modelo residencial para depois levar para fazer uma análise em campo. Então, sempre tenham a mente aberta de que isso é só um treinamento para vocês pegarem os procedimentos. Então, esse primeiro trabalho foi o procedimento de coleta de dados, ok? Agora a gente vai para a segunda parte, que seria análise de dados. Para ficar mais dinâmico, eu peguei um dos trabalhos entregues por vocês, vou fazer já algumas observações que vieram faltando em alguns trabalhos e já vou mostrando como vai ficando essa análise, como a gente vai analisando essas coisas, beleza? Então vamos acompanhando aqui na tela. Ó. Como vocês podem ver, peguei o trabalho da Amanda aí, né? A Amanda fez bem divididinho, colocou por cômodo e tal, características que ajudam a analisar. Só no consumo médio aqui que ela pegou a média que ela analisou. E essa informação está na conta. Né? Ela calculou 384,84 kWh. Então, a conta se deu redondinho assim, então quer dizer que está maravilhosa a casa, não tem nenhuma fuga e tal, mas geralmente deve estar diferente. Né? Sempre tem alguma coisa que a gente esquece de colocar, alguma coisa de uso esporádico que não entra nessa conta, ou a gente errou. Então, vou simular aqui como se desse 400 para a gente ver como ficam essas observações. Aí passei as informações dela aqui para uma tabelinha eletrônica, beleza? Só para facilitar a operação. Então vamos lá. Cada aparelho, passei aqui com consumo, né, sem o watts-hora, que daí ele não ajuda a fazer conta, e coloquei o que faltaria para 400 kWh, simulando que fosse essa conta, né? Esse não quantificado ou esporádico, ele não pode ser superior a 5% da conta. Então essas coisas que não que fazem a conta bater, elas não podem passar de 5%, senão quer dizer que você deixou algum item que consome muita energia de fora. Aí faz a regrinha de 3, né? Deu para ver que caso seja 400 kWh, 3,79%. Então está dentro aí da margem de erro, então dá para colocar como outros ou não quantificado ou esporádico. Que pode ser, por exemplo, um pouco de perda de energia que é dado por uns negocinhos como esse daqui, ó. Certeza que todo mundo já tem, já viu, já usou, etc. Que é umas gambiarra que a gente faz para mudar a amperagem da tomada, mas que consome energia, né? Dá um gasto de 5% a mais. Se for equipamento que usa muito, esse gasto é significante. Aparelhos como inseto, né? Aquele bagulho que coloca para espantar mosquito à noite, para dormir, também é um uso esporádico, que às vezes não entra nessa conta, ninguém fica olhando a potência desse negócio, acha que é irrisória. Mas também, se não fizer essa regrinha, às vezes perde um equipamento que está consumindo muita energia e não se percebe. Voltando aqui para a tabela, então, basicamente, vocês vão fazer é transformar isso numa tabela, quantificar e fazer esse teste aqui se tá, os outros, né, os não quantificados, estão dentro da margem. Ou se está faltando, então daí vocês têm que achar os outros equipamentos que vocês esqueceram aqui. E aí a gente vai fazer análise por aparelho e por setor, né, para tentar identificar aonde a gente tem que olhar com maior cuidado. Eu peguei esses mesmos itens que estão aqui, colei na tabela ao lado e classifiquei por consumo. E aqui até juntei alguns que têm consumo irrisório para ficar mais fácil de analisar. Ó. Todas as lâmpadas, coloquei numa só. Carregadores e impressora, que são também bem baixos, eu coloquei em uma só, eu agrupei eles. Então dá para se ter uma ideia aí do consumo percentual, o quanto ele gasta. Aqui está o quanto cada aparelho consome da energia. Fiz o gráfico, né, para deixar isso visual, para constar no relatório que vocês vão fazer. E a partir desse gráfico é que começam a ser feitas as análises de eficiência energética. Então, ó, no caso aqui que foi trazido pela Amanda, os itens de maior consumo, torneira elétrica, chuveiro, freezer e geladeira. Beleza? E essa análise também é feita por setor, né? Tirei a soma aqui de cada
dos aparelhos por setor e fiz um outro gráfico por setor. Então, o lugar que tem que ter mais atenção aí no caso da Amanda, a cozinha, a sala e o banheiro. Por que tem que ter mais atenção? Porque às vezes pequenas mudanças de hábito já causam impacto, né? Então, modificar os horários de uso ou quando não está usando, desligar o aparelho, tirar o stand-by. Então, várias dessas iniciativas podem ser feitas dependendo do cenário que vai ser apresentado, de caráter comportamental. E depois de caráter instrumental, é que a gente vai fazer o seguinte, ó. Uma geladeira de 540 litros. Ela está gastando 93,91. Existem opções no mercado? Quanto essas opções custam em comparado? A quanto investir nessas soluções que reduzem a energia vão impactar na conta de luz, né? Quanto a redução proposta pelo esse novo equipamento vai impactar? Em quanto tempo ele vai se pagar? Com o freezer, mesma coisa. Com o chuveiro, mesma coisa, que se pode pensar até um outro chuveiro elétrico ou outra matriz de chuveiro. Em residências, deixa eu olhar aqui para vocês. Em residências, né, o quadro é muito comum, os aparelhos que consomem mais são os da linha branca, né, geladeira, freezer, etc., e o chuveiro elétrico. É meio que geralzão das casas, então as soluções vão ser sempre as mesmas. Mas parem para pensar que isso daqui é um treino para fazer numa propriedade rural. As máquinas são iguais em todas as propriedades? Não. Os setores, né, pelo qual a propriedade se organiza, eles são iguais para todas? Não, eles vão mudando. Então, casas são todas relativamente parecidas, os problemas são parecidos, mas a propriedade rural ela tem suas características, então é importante sempre fazer esse levantamento de dados bem criterioso e também separar por setor. Né? Se perceber que lâmpadas de um determinado setor estão gastando mais, dá para propor uma solução de uso de luz natural ou uma claraboia, trocar lâmpada. Então são essas soluções que você faz no exercício a partir do diagnóstico, tá? Para ficar aqui bem tranquilo para vocês, vocês vão fazer o seguinte, ó. Só para fazer um exercício, vocês pegam os 3 itens que mais consomem na casa e vão fazer as soluções para eles. Ok? Então, no caso da Amanda, que seria geladeira, freezer e chuveiro, né? Ouve muita música aqui, olha como o aparelho de som está gastando. Ela e a torneira estão bizarra, mas vamos focar nos 3 aqui. Então, o que pode substituir a geladeira em caráter de instrumento? Trocar o equipamento. Quanto dá de eficiência e o quanto esse retorno investe. Esse investimento vai retornar numa redução de gasto. Ok? Caráter não instrumental. Que mudanças de hábito é possível para fazer essa diminuição de custo? Então, pode ver padrões de eficiência na geladeira e que comportamentos podem ser adotados para diminuir isso. Né? Afastar mais os alimentos, usar corretamente as dispensas, tirar, às vezes, recipientes aí que diminuem a circulação fria entre um ponto e outro, e aí vai. Freezer, mesma coisa, né? Constatar o uso, quanto usa, às vezes um freezer de menor porte atenderia, às vezes uma geladeira de maior porte atenderia as duas funções da casa. Então, essa solução é muito personalizada, é muito do que vocês conhecerem de campo e tentarem agrupar e mostrar soluções. Assim como a do chuveiro, que daí dá para você pensar em outra matriz, né? Não elétrica. Então pode pensar o chuveiro a gás, chuveiro solar, ou até mesmo outras opções dentro da própria matriz elétrica, um chuveiro mais eficiente e assim por diante. Beleza? Eu não vou subir esse modelo, senão a Amanda vai se dar muito bem, né? Tudo prontinho, assim, já encaminhado. Mas espero que tenha dado aí para vocês compreenderem. Faz a tabulação de dados, passa para aquele mesmo arquivo, ok? Eu vou deixar o modelo lá para vocês, análise e tal, e já aponta as soluções. Nesse primeiro trabalho, eu não quero que tenha um grande desenvolvimento textual. No dia tal, saímos para a coleta de dados da residência tal.
Não, porque eu quero que vocês operacionalizem o raciocínio, o método de como se fazer, tá? Para depois a gente chegar na propriedade rural, a hora que for fazer lá, fazer com bastante atenção, beleza? E aí a gente faz o texto, faz descrição da área e assim por diante. Tranquilo? E o segundo ponto, que é prático, mas que nesse momento vai ser só ilustrativo, é análise das condições da instalação, tá? Em uma casa, distância não interfere tanto porque, a não ser que alguém more numa mansão enorme e tal, a distância entre o quadro de energia, né, o poste, e até o ponto mais longe da casa, não dá 50, 60 metros, né? Então isso já alivia bem. Segundo, que não tem equipamentos com grande demanda a esse ponto de que dê interferência, né? Então, não, essa análise de distâncias não precisa ser feita. E a segunda é das instalações. Então, se tem o hábito de usar isso, se o quadro de energia é bem sinalizado, bem limpo, se os fios não apresentam oxidação, se as tomadas estão em boas condições, e assim por diante. Vocês vão fazer. Eu não vou querer muita exigência dentro da casa, porque não é o nosso objetivo aqui, e vocês não vão apresentar um quadro diagnóstico que vai dar tanta diferença assim, a não ser que esteja aí uma casa cheia de gambiarra, aí já aproveita para dar um trato na bichinha. Mas caso contrário, eu quero que vocês foquem nas soluções e num diagnóstico geral da casa. Há uso de muitos adaptadores, há uso de filtro de linha, que são coisas que consomem energia a mais e que às vezes conseguem fazer uma mudança de hábito. Beleza? Eu subo o modelo, qualquer dúvida vocês chamam aí. Daí essa semana mesmo a gente já começa a dividir os grupos e as estratégias aí dos trabalhos, beleza? Qualquer coisa é só procurar a gente. Até mais.